Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Olha, eu tô gravando isso aqui no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, né? Um dia extremamente importante pra causa LGBT, porque foi quando rolou a revolta de Stonewall. Então eu me inspirei nessa data pra falar hoje sobre livros LGBTs, como vocês já provavelmente viram no título desse vídeo. Nos últimos tempos pra cá eu venho lendo mais livros LGBTs, eu venho conhecendo mais, mas eu acho que a minha lista ainda tá um pouco desfalcada. Inclusive é um dos motivos pra eu estar fazendo esse vídeo, porque aí eu conheço mais, né? Se vocês deixarem aí nos comentários, eu consigo conhecer mais livros LGBTs e abrir mais essa discussão, porque eu acho que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem tanto essa exploração do gênero, né? Lá nos Estados Unidos, lá fora, é uma discussão muito maior. Os personagens LGBT são incluídos no livro não só como esse momento de descoberta, como a gente tem muito aqui no Brasil, mas como realmente deve ser feito, né, de uma forma comum, e não só utilizado na história como um coadjuvante ou algo do tipo, né? O que eu mais fico feliz é que hoje em dia, pelo menos, a gente tem mais esses livros, né? Na minha adolescência, início da adolescência, final da infância, eu não tinha, por exemplo, tantos livros LGBTs e com personagens que eu pudesse me inspirar e que eu conseguisse relacionar com o que eu tava vivendo, porque eles realmente não existiam muito em qualquer mídia, né? Ou eram levados como tom de brincadeira, ou eram coadjuvantes que nem apareciam e nem tinham uma história, mas estavam ali pra servir de ponte pro protagonista, né? Nossa, hoje em dia é um negócio totalmente diferente, né? Porque a gente tem várias histórias lá fora, principalmente, com esses protagonistas LGBTs ou com algum coadjuvante que é LGBT+, que a história dele é aprofundada. Então não fica muito como aquela representatividade qualquer, só jogada e feita de qualquer maneira. Ela é feita realmente de uma forma que você consegue enxergar que o autor ele teve um cuidado na hora de escrever esse personagem. Que é uma das coisas que mais me deixa feliz com a literatura hoje em dia, com a mídia hoje em dia, questão do cinema e tudo mais, que pelo menos, diferente dos livros, é um lugar onde essa discussão ela é muito levada muito mais à frente, né? Mas claro que a gente ainda tem um problema que é a representatividade de pessoas trans dentro da literatura e dentro do cinema também, da televisão e tudo mais. Então, antes de começar o vídeo, se você tem alguma indicação de qualquer livro que tenha uma perspectiva de uma personagem da comunidade LGBT que você não tiver nessa lista, né, principalmente, e você quiser deixar aí nos comentários, eu vou agradecer demais, porque um dos meus objetivos é ler mais livros LGBTs, é explorar diferentes gêneros com personagens LGBTs, e eu acho que vai ser muito enriquecedor para essa discussão, né? Então, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma indicação. Mas, vamos à lista, né? Eu queria começar, na verdade, com dois livros que eles já estão meio datados até, eu acho, de se falar aqui no Booktube, porque são livros muito discutidos, as pessoas falam muito, um deles principalmente, acho que vocês já devem imaginar qual é, mas eu queria trazer aqui porque eu acho que ainda assim são livros muito bons e são grandes favoritos meus. O primeiro deles é Heartstopper, que tem uma capa linda, inclusive, eu acho ela belíssima, de capa dura, maravilhosa. Gente, Heartstopper é um amor. Eu li o primeiro Heartstopper no começo desse ano, e aí eu reli de novo no ano passado, no mês passado, é que louco. E é simplesmente a coisa mais fofa do mundo. Eu gosto muito desse primeiro livro aqui, mas o meu favorito até então é o segundo, foi o último que eu li, eu ainda pretendo ler os outros. Mas o último que eu li foi o segundo e eu acabei favoritando ele, porque é realmente uma exploração de personagem muito maravilhosa, que começa nesse livro aqui, mas que ela tem uma evolução muito maior no segundo, e acho que o segundo explora temas muito legais, assim, que estão presentes na série, inclusive, e que pra mim só deixaram a história mais legal. Heartstopper tá sendo muito comentado, né, por conta justamente da adaptação da Netflix, que finalmente uma adaptação boa, né, caramba, demorou. Mas pra mim já é uma das adaptações de livros mais bem-sucedidas da história, porque é uma história assim, eles conseguiram pegar a história e desenvolver de uma forma muito legal. Acho que principalmente porque a Alice Oseman, a escritora do livro, da HQ, mas que a gente fala livro, né? Ela tá presente na série, ela, se eu não me engano, ela é produtora executiva, então ela é showrunner, ela provavelmente deve ter escrito os episódios, eu acho que eu vi o nome dela creditados como roteirista em 2 ou 3 episódios. E acho que é uma das coisas mais legais de terem acontecido, porque ela é a criadora, ela sabe como contar essa história melhor do que qualquer pessoa, né? Então, assim, acho que vai ser redundante falar sobre Heartstopper nesse vídeo, mas não tem como evitar, porque é realmente muito bom.
Se você não conhece, a história é basicamente sobre o Nick e o Charlie, que estudam na mesma escola, né, no Colégio Truman, que é só pra garotos. O Charlie já é um personagem assumido, e o Nick, ele tem as suas desconfianças quando ele conhece o Charlie, né? Então a gente vai ver meio que a evolução desses dois, desse romance que vai surgir entre eles, e é simplesmente maravilhoso. E aí o próximo nessa lista também é um livro muito famoso, também é um livro muito falado, por causa da spoiler. É um livro muito falado também, mas eu não tenho como eu não colocar ele aqui nessa lista, porque esse aqui é principalmente esse, ele é um dos livros favoritos da minha vida, assim. Eu acho que top 3 dos meus livros favoritos da vida, eu acho que ele com certeza tá. Que é Simon, no caso Simon versus Agenda Homo Sapien, mas nessa capa aqui, pra combinar com a adaptação, é Commerce Simon, né? Inclusive eu tô combinando, né, hoje. Blusinha vermelha. Eu reassisti há muito pouco tempo atrás, na verdade, acho que uma semana atrás, a adaptação. Também é um dos meus filmes favoritos da vida, por mais que eu não ache ele perfeito, eu acho o livro muito melhor. Mas essa história aqui em si, eu acho que é um dos maiores acertos da Becky Albertalli. Eu já li alguns outros livros dela, e esse aqui principalmente é um livro sensacional. Acho que é o livro que eu gostaria de ter lido, por exemplo, na minha infância ou no começo da minha adolescência, porque eu acho que ele me ajudaria muito a passar por esse processo de aceitação. Porque ele fala. Um dos livros que eu acho mais legal, porque ele fala justamente não só sobre o processo de aceitação dos pais, mas como o processo de aceitação interno, né, de uma pessoa LGBT. E aí, se você não conhece a história, é basicamente a história do Simon, né, que é esse menino, que ele sabe que ele é gay, mas ele tem esses problemas em contar, não só pra família dele, mas pros amigos. E o que ajuda ele a ganhar mais confiança é conversar com o Blue, que é um cara que estuda no colégio dele, e que ele começa a trocar esses e-mails, né, com ele, e acaba se apaixonando. Mas o livro ele tem começo mesmo quando um dos meninos lá da escola dele acaba descobrindo esses e-mails e acaba ameaçando ele. Então, assim, de novo, é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro incrível. E Juro, gente, o personagem do Simon é um dos personagens que eu mais gosto na literatura. Porque ele é simplesmente fantástico, ele é um amor. Então, acho que vai ser. Podia ficar aqui elogiando, comentando mais sobre a história, mas acho que vou acabar dando spoiler. Então, só vou dizer pra vocês lerem muito Homer Simon, porque é fantástico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui mais dois livros. Eu ia fazer três, mas dois livros aqui da Becky Albertalli. Eu tenho um lance com a Becky que eu acho muito legal, que ela descreve muito sobre personagens LGBTs. Ela tem, né, essa vasta gama de personagens aí dos livros dela, porque ela escreve muito. E parte deles são LGBTs, que é um negócio que eu gosto muito, porque ela é uma mulher LGBT que tem uma história fantástica, na verdade. Ela foi tirada do armário pelas pessoas do Twitter, né? Eu falei fantástico, mas é na verdade bem triste, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dela é que ela sempre dá prioridade pra escrever sobre personagens LGBTs nos livros dela. Claro que assim, nem tudo é perfeito, né? E esses próximos dois livros que eu vou trazer aqui, da Beck, né? Não são livros que, como Simon, me impactaram tanto. Mas eu vou trazer porque eu acho que talvez pra vocês funcionem muito, porque eu sou meio chato mesmo, e por isso que eu acho que eu não gostei. Porque eu não gosto tanto, assim, do gênero de romance, né? E eles aqui são mais aprofundados pro gênero do romance. Então eu vou trazer aqui, fica aí a minha indicação, mas não são livros favoritos. O primeiro que eu queria falar é Leia Fora de Sintonia, que é uma continuação direta, na verdade, de Simon, que fala sobre a amiga do Simon, a Leia, que faz parte do grupo de amigos do Simon, né? Ela tem um papel muito importante no primeiro livro, no caso, no livro do Simon, né? E aqui a história dela é aprofundada ainda mais. A Beck deixa muito claro desde o início do livro que a Leia é bi, então a gente vai ver essa história dela com essa menina, né, que eu não vou falar quem é também, mas ao mesmo tempo ela tem um lance de estar meio desincronizada, por isso o nome do livro, inclusive, tanto dos amigos quanto da mãe. Ela tá nesse ponto de chegar perto da faculdade, né, eles estão no último ano, então é um grande livro sobre reflexões, mas também sobre o amor dela por essa outra menina. Eu gosto dessa história, como eu falei, não é uma das minhas favoritas, mas eu acho que é uma historinha legal, é um negócio legal. Não sei se é uma continuação muito legal pro Simon versus Agenda Homo Sapien, mas como livro único eu acho que ele funciona. O outro da Beck que eu queria trazer é o Se Fosse a Gente. Na verdade é dela com o Adam Silveira, que ele escreveu Os Dois Morrem no Final. E eu acho que esse é o livro mais grossinho da Beck, inclusive. Por exemplo, em comparação a Simon, Simon é mais fininho.
estranho. E ele não parece, ele passa muito rápido. Eu não acho ele tão demorado assim. Mas aqui a gente vai ter realmente uma história de romance. Esse livro aqui não é como o Simon, um livro sobre autodescoberta ou algo do tipo. Ele é um livro puramente de romance. E até muito bem feito. Mas aí, como eu falei, eu não gosto muito do gênero de romance em si. Então, pra mim, não funciona tanto como o Simon, que traz umas outras reflexões. Mas é um livro bem legal. Eu li ele 2 vezes, né? Pra vocês verem, né? Eu falei que não gostei tanto, li 2 vezes num curto espaço de tempo, porque ele é um livro que te leva, assim, pra uma história muito fofa, muito legalzinha, que é uma história pra você passar um tempo também. Então acho que pode funcionar pra muitos de vocês. Pra mim funcionou, inclusive, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu gosto dele, gosto dos personagens, gosto da maneira como a história se discorre, assim. Só não gosto tanto do final, que é o que me tirou muito do livro. Mas eu acho que ele tem algumas referências bem legais, tudo mais. E uma grande história de amor bonitinha. Saiu recentemente, inclusive, a continuação. Eu não lembro o nome, mas vai estar aqui na tela. Saiu recentemente pela Intrínseca também, com uma capa nova. Agora ele vem com uma jacket também pra esse livro aqui, porque a capa é diferente. Então, achei bem legal, né? Quero muito ler a continuação, vamos ver se eu vou gostar também. Pretendo ler, na verdade, 2 livros da Beck no próximo mês, então vamos ver aí se vai ser legal. O próximo livro, ele é um livro nacional. Ele é um livro que também entrou pra minha... Ih, outro spoiler, né? Entrou pra minha coleção de livros favoritos da vida. E tenho muito orgulho de dizer isso porque é um livro nacional, que é o 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Tanto o Simon quanto o 1 Milhão de Finais Felizes eu falei sobre lá no meu vídeo de melhores do ano de 2022. Primeiro vídeo do canal, inclusive. E eu gosto muito de panfletar os dois, porque eles realmente são meus livros favoritos da vida. E eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da forma como o livro é escrita, principalmente se tratando de 1 Milhão de Finais Felizes, tá? Foi um dos livros que mais me abriu a mente pra literatura nacional. E o Vitor Martins, ele tem uma escrita muito boa, muito gostosinha, assim, de você ler. E é uma das coisas que me tornaram ele um dos meus autores favoritos atualmente. Essa história aqui, ele consegue juntar vários temas importantes. Ele fala sobre esse momento de se assumir, mas ele consegue falar sobre religião também e essa aceitação dos pais. Fala também sobre essa família que a gente escolhe, né, os amigos. Ele junta tudo isso num livro e pode parecer até meio bagunçado, assim, a gente falar, mas no final acaba dando tudo certo. A escrita dele é fantástica, a forma como ele introduz os temas é fantástica, as reflexões que ele faz sobre todos os temas é muito boa também. E eu chorei muito, não só com ele, mas com alguns outros que eu falei aqui, porque eu sou muito fácil de chorar quando o quesito é temas sobre pessoas LGBTs, e esse aqui me deixou realmente despedaçado no final. É um final meio triste, mas ao mesmo tempo, né? Como a gente vê aqui no título, 1 Milhão de Finais Felizes, é um final feliz. Acabei de dar spoiler do final, mas aí também não falei sobre a história, tá tudo ótimo. E aí, se você não conhece, esse aqui é a história sobre o Jonas, que é um menino que mora com os pais, que tá com dificuldades, né, nessa relação com os pais. Mas ele também tem um emprego numa cafeteria e é lá que ele conhece o Barba Ruiva, né, como ele chama, um cara que vai lá pedir um café e ele acaba se apaixonando. Só que o Jonas, ele também é escritor, e aí ele acaba se inspirando nessa paixonite dele pra escrever um livro sobre piratas gays. Aí eu realmente tenho muito carinho por esse livro, acho que indico demais pra vocês lerem, tá? Basicamente, esses aqui são os 5 livros físicos que eu queria falar, mas eu vou deixar aqui também uma menção honrosa pra 2 e-books. Um deles também é do Vitor Martins, que é o Escrito em Algum Lugar. É um e-book que eu li esse ano, inclusive. E ele também é um romancezinho. Ele é bem curtinho, na verdade. E ele fala sobre esses 2 personagens que se encontram numa fila pra um show de uma boy band dos anos 2000. E ele é um romancezinho, assim como alguns outros que eu trouxe aqui, e que pra mim funcionou muito bem, né? Eu já falei pra vocês de novo, vou comentar isso. Eu não gosto muito de romance, mas esse aqui me deixou muito felizinho de ler, porque como eu falei, a escrita do Vitor, ela tem esse poder de te deixar de coração quentinho, assim. E é um dos que eu recomendo, assim, se você gosta do gênero de romance também. O outro é da Mari, a Mari, que é uma escritora principalmente de e-books, né? Ela lança vários e-books sempre tá com uma história nova aí pra lançar. A Mari é uma das escritoras brasileiras que eu também gosto muito, adoro acompanhar a Mari, quero muito ver ela na Bienal, inclusive. E a Mari tem um e-book que eu gosto muito, que é o Ainda Bem Que Eu Te Encontrei.
Eu sei que, inclusive, nessa lista minha aqui faltou muita representatividade de mulheres, né? Principalmente de mulheres bis e lésbicas. Mas é porque eu realmente ainda não li muito. Tenho que me cobrar, inclusive, pra ler mais desse tipo de história, romances sáficos, né? E aí, de novo, vou deixar pra vocês abertos se vocês tiverem alguma recomendação, tá? Mas esse aqui é uma das únicas histórias que eu li nessa pegada, né? Ainda Bem que eu te encontrei é um livro sobre duas meninas que acabam se encontrando dentro de uma exposição, se eu não me engano, que já faz muito tempo que eu já li esse livro, né? E aí a gente vai acompanhar essa historinha delas duas juntas. Se eu não me engano, se passa em um dia, né? O livro, o conto. Também é uma história super rapidinha, também é um romancezinho maravilhoso. A Mari, assim como o Victor, tem uma escrita muito prazerosa. E é uma coisa assim, muito rápida pra você ler, mas que ela acaba te impactando de algum jeito. E é uma das autoras que eu mais gosto, realmente, atualmente. Lançando assim, meio nessa pegada indie, né? Independente. A Mari é uma das que eu mais consumo. Então é isso, temos aí uma lista de 7 livros. A pilinha até que tá pesada, ó. Basicamente 7 livros, né? Contando com os e-books, de romances LGBTs. Não só romances, mas também tem alguns outros tipos de gênero envolvido, né? Agora eu vou deixar aí com vocês, se vocês tiverem alguma indicação, eu realmente peço que vocês deixem aí nos comentários, porque eu quero muito expandir a minha leitura de livros e contos LGBTs. Não se esqueça de deixar o like e se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo.